Olá, meus irmãos, a paz para todos. Eu sou Leonardo Barbosa e esse é mais um vídeo do canal Voz que Edifica. Que bom que você está aqui mais uma vez. Fiquei um tempo afastado, dos vídeos, mas senti o desejo aí de estar de volta com vocês. É claro que o que eu vou falar hoje tem um pouco a ver com o meu afastamento, né, que são as ocupações da vida. Eu quero, nesse vídeo, estar falando um pouco sobre isso, mas você que entrou aqui nesse canal, nesse vídeo, não conhecia esse canal, eu convido você a conhecer um pouco mais sobre o canal Voz que Edifica. Tem vários canais Voz que Edifica aí, eu não quero desmerecer nenhum desses canais que estão na plataforma do YouTube, mas eu quero dizer que eu sou o pioneiro. Então, o nosso canal Voz que Edifica foi o primeiro canal a ter esse nome na plataforma, então ele é o Voz que Edifica oficial. E você pode se inscrever, conhecer um pouco mais sobre esse canal, sobre aquilo que a gente trata aqui. E se for interessante para você o nosso conteúdo, se inscreva, deixe aquele like, deixe nos comentários o que você achou do vídeo, ou até mesmo contribua, compartilhe suas experiências, compartilhe o seu conhecimento conosco sobre os temas que nós sempre propomos aqui em nosso canal. A nossa ideia aqui é trazer reflexões, mensagens sobre a vida, sobre o nosso cotidiano, embasados, obviamente, como sempre, à luz da Bíblia. Tá legal, galera? E hoje eu quero falar sobre as ocupações da vida que muitas das vezes acabam se transformando em distrações da nossa realidade. Bem, eu queria falar aqui inicialmente, eu queria dar início aqui a esses minutos que eu tenho com vocês, falando sobre algo que é muito importante. Todos nós nascemos com um propósito, com uma missão de vida dada pelo próprio Criador. Deus, ele nos dá uma missão que nós temos que cumprir aqui nessa terra. Seria muito aleatória a nossa existência aqui se a nossa vida fosse simplesmente nascermos, crescermos, estudarmos, trabalharmos em alguma coisa, alguns constituírem família, outros não, e irmos embora sem cumprir algo que estivesse acima disso. Eu não quero com isso dizer aqui que ter uma família, ter filhos, isso é algo secundário. Isso até faz parte do nosso propósito de vida. Mas bem verdade é que existe algo que você tem que fazer, independente se você já constituiu família, já teve filhos, ou conseguiu o emprego dos sonhos, e que esse algo ele tem que estar intrinsecamente ligado com a vontade de Deus. E a gente nasce com esse propósito, a gente nasce com essa missão dada pelo próprio Criador. Só que o que acontece? Essas coisas da vida, que muitas das vezes vêm para nós, e que está ligado aos estudos, ao trabalho, ou até mesmo às distrações da vida, elas acabam, às vezes, tirando esse nosso foco e esse nosso propósito inicial de vida. Então, é como que Deus te desse uma carta, e essa carta que Ele te deu, você tem que levar para o destinatário, você tem que levar para alguém essa carta, e a sua missão de vida é essa. Só que ao longo dessa sua jornada com a carta em mãos, você acaba se perdendo nas distrações. Então é como que você parasse de hora em hora para fazer alguma coisa, seja para você, seja para outro, e nessa distração você acaba não cumprindo aquilo que Deus colocou em suas mãos por conta dessas ocupações distrações. E eu quero estar aqui meditando com vocês um pouco sobre isso, sobre a importância de nós desenvolvermos, de nós procurarmos de fato viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Porque você imagina, a gente viver, a gente passar por essa existência aqui, deixando de lado esse legado, essa missão, essa tarefa que Deus te deu para fazer. Então é muito complicado quando isso acontece. É muito complicado quando aquilo que Deus mais nos chamou a fazer, a gente simplesmente virasse as costas porque nós temos outras coisas que nós entendemos que são mais prioritárias. E esse talvez seja o nosso grande problema. É a gente priorizar muitas vezes coisas que, na verdade, são elas próprias que estão destruindo, inclusive, a nossa própria vida. Porque se você tem
um propósito de Deus a cumprir e você não executa, então, inconscientemente, você não vai perceber diretamente, mas inconscientemente você vai deixar de estar cumprindo aquilo que é de mais importante na sua vida. Eu vou dar o meu exemplo para vocês. Eu me casei sem uma profissão, sem uma faculdade, e eu sempre tive um desejo muito grande de ter uma profissão, uma profissão que pudesse manter a minha vida. Eu nunca tive aquele sentimento, e não que seja ruim isso, mas eu nunca tive aquele sentimento de viver para o trabalho, sabe? De se realizar no trabalho. Eu sei que para alguns, talvez a missão que Deus deu foi até mesmo, pode ser desempenhada mesmo no seu próprio trabalho, né? Então eu não quero dizer aqui que o trabalho é algo à parte daquilo que Deus colocou para você realizar. Mas, até porque trabalho é bênção, né? É porta aberta. Então, é de lá que você tira o sustento dos seus filhos, é de lá que você tira o sustento da sua família. Então, eu não estou indo contra essa questão. Mas a questão que, no meu exemplo novamente, eu lembro que eu sempre estive muito envolvido com coisas ligadas à igreja. Eu comecei muito novo, muito jovem a pregar o evangelho, a me envolver com coisas ligadas à igreja local, né, o local onde eu congregava. Só que eu comecei a olhar para as coisas, eu comecei a olhar para a vida, eu comecei a ver muitos amigos meus galgando posições profissionais, financeiras, adquirindo bens, e eu não tinha ainda conquistado essas coisas, não porque eu estava envolvido com as coisas da igreja, porque na verdade faltou em mim uma orientação. Eu vim de uma família desestruturada, então eu não tive essa orientação na minha casa, eu não tive esse entendimento de que sim, eu posso estar envolvido com as coisas de Deus, eu posso estar cumprindo o meu chamado e ainda assim eu posso também estar trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, sem problema algum. Só que eu era uma pessoa muito ou lá ou cá, então eu fiquei muito tempo parado com isso. E chegou um momento que eu pensei assim, poxa, eu daqui a pouco vou me casar, eu não tenho uma profissão, eu não tenho nada, eu vou começar a ter que me dedicar mais à minha vida profissional. Só que quando eu fiz isso, eu deixei de lado o que eu deveria prosseguir, que era com o meu chamado. Não estou dizendo com isso que eu me desviei, que eu saí da igreja, mas eu estou dizendo que aquilo que de fato era o que pulsava na minha vida, o que me dava alegria, o que me fazia me sentir realizado, eu tinha deixado de lado. Então eu ingressei na minha vida profissional, no meu caso, a minha vida acadêmica, comecei a fazer concursos públicos e, enfim, eu fui deixando de lado um pouquinho as minhas coisas, as coisas que Deus tinha colocado em minhas mãos para fazer. E, no final das contas, eu consegui um trabalho melhor? Consegui. Eu consegui dar uma estabilidade para minha família? Sim, coisas legítimas. Só que eu deixei de cumprir, de realizar aquilo que eu nunca deveria ter deixado de realizar, que era a obra de Deus, que Deus tinha me chamado para fazer nessa terra. Então, torno a dizer, eu acho que uma coisa não invalida a outra. Você não precisa deixar as coisas que Deus colocou para você fazer para lá por conta de uma questão profissional, por conta de um estudo que você está fazendo, uma faculdade, uma graduação, nada disso. E aí, voltando aqui à minha história, no final das contas eu desenvolvi ansiedade, eu fiquei muito apreensivo com as coisas da vida, comecei a desenvolver uma série de problemas. E aí hoje eu paro para analisar esses problemas que eu desenvolvi e eu entendo perfeitamente o porquê. Eu desenvolvi esses problemas porque eu deixei de fazer aquilo que me dava vida. Porque quando você faz a obra de Deus, Deus é como que ele te desse, é igual quando você está em uma batalha. Né? Se você está numa batalha, o comandante daquele exército ele vai te municiar mais para você continuar batalhando. Ele vai te dar condições para você continuar. Então você vai ter armamento melhor, você vai ter defesa melhor, você vai ter tudo à sua disposição para que você possa continuar lutando as suas lutas.
E eu comecei a me ver, né, preso em vários problemas, e no final das contas eu entendi, depois de muitas questões, né, de muitos questionamentos, por que eu estou assim, por que eu estou passando por isso, por que eu estou passando por aquilo. Eu comecei a entender que o problema daquilo não estava porque eu estudei, porque eu procurei minha vida profissional, porque eu pensei na minha família, nada disso. O problema estava porque eu deixei de fazer algo que eu nunca deveria ter deixado de fazer, que era cumprir o meu ministério. Então esse vídeo aqui é para você que está apegado com as coisas desse mundo, e eu não estou falando aqui, não reafirmo mais uma vez, não estou falando aqui de você estar fazendo coisas erradas. E ainda assim, se você estiver fazendo coisas erradas, se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, justamente porque você olhou tanto para as coisas materiais e acabou deixando as coisas espirituais, então você está numa situação ainda mais crítica, mais séria. Volte hoje para os caminhos do Senhor, tá? Volte hoje, porque nada nessa vida ela se compara e justifica a nosso abandono do chamado de Deus nas nossas vidas. Então, hoje, se você está na igreja, mas você está morto por conta de coisas da sua vida, ou se você se desviou, se afastou por causa dessas questões materiais, hoje é momento de você lembrar que você tem que retornar do lugar que você nunca deveria ter saído, que é a presença de Deus, e nunca deveria deixar de cumprir o chamado que Ele confiou em te dar, né, na sua história, na sua vida. Cumpra a vontade de Deus. Não deixe que as ocupações e distrações da vida tirem de você o foco principal, que é estar na presença de Deus. E outra coisa muito importante também que eu gostaria de falar nesse vídeo é que muitas pessoas hoje, elas estão pensando que é com terapia, nada contra, que são com remédios, que é com academia, nada contra também, mas na verdade às vezes o que ela mais precisa, ou a cura para os seus problemas vai vir no momento em que ela retomar o chamado de Deus em suas vidas. Você consegue imaginar Moisés recebendo ali, quando Deus falou com ele na sarça, e ele virando as costas e falando, não, Senhor, eu não posso, porque eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu estou longe. Pelo contrário, ele aceitou o chamado. Imagina se ele não aceitasse. Claro, Deus poderia levantar outro? Poderia. Mas por que hoje, quando a gente abre a Bíblia, no livro de Êxodo, né, no Pentateuco, até no livro de Gênesis, até porque Moisés que escreveu segundo os historiadores, né? Mas você imagina o legado, a história que não existiria se aquele homem negasse o que Deus tinha dado nas mãos dele? Da mesma forma, todos os outros profetas que a gente vê na Bíblia, imagina se Isaías rejeitasse o seu chamado, Jeremias rejeitasse o seu chamado, por medo até, ele tinha todos os motivos para não querer. Aliás, todos esses homens que a gente vai ver na Bíblia, eles tinham todos os motivos para olhar e falar, isso é muito perigoso, isso é muito difícil, eu não vou cumprir esse chamado. Pelo contrário, todos eles aceitaram. Imagina se os discípulos de Jesus, né, após a morte e a ressurreição de Cristo, eles chegassem e estamos sendo perseguidos, vamos abandonar, vamos deixar isso para lá. Não. Eles foram até o fim, perseveraram, porque eles entenderam que eles tinham um chamado. Então, cumpra o chamado de Deus. Cumpra o seu ministério, porque é para isso que você existe. Profissão, trabalho, todas as outras coisas, elas serão acrescentadas na sua vida. É lícito, é mistério, é importante. Não deixe de ir em busca de uma vida material melhor. Mas não deixa que estas coisas materiais, temporárias, passageiras, tirem aquilo que tem a ver com o seu chamado, que é algo que vem de Deus. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Lembre-se disso. E fique na paz. Até a próxima. Deus abençoe.